Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que você tenha um dia abençoado. Porque hoje, afinal, é terça e terça é dia de... Isso mesmo, é dia de devocional, de compartilhar uma palavra aqui do Senhor, né, com você, para que você também compartilhe com seus amigos. Eu vou dizer, Deus já falou comigo. Deus já falou com você hoje? Você já teve seu momento com Deus hoje? Deus já falou comigo. Foi uma resposta para mim, inclusive, o devocional de hoje, mas eu tenho certeza que vai ser uma resposta de Deus para você e para sua vida também. Mas antes, não esqueça, ativa aí o sininho para toda vez que eu postar aqui o vídeo você receber, para você poder ouvir essa palavra. Curte aqui, deixa seu joinha, compartilhe com os seus amigos essa mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser algo assim do Senhor para sua vida, tá bom? Então, bora lá, bora pro nosso devocional de hoje. Eu vou continuar aqui a leitura em 1 Timóteo. Então, eu fui seguindo aqui, né, no meu devocional todos os dias, e aí eu estou agora em 1 Timóteo 4, e Deus falou comigo muito nesse capítulo, porque hoje eu acordei e eu não queria fazer, não queria gravar, eu não queria fazer devocional, sabe a carne falando mesmo, por que você não vai fazer outra coisa, tá cansada? Faz outra coisa, fica aí deitada, fica no celular, né? Eu quero dizer uma coisa pra você, isso acontece com todo mundo. Isso não é só, isso só acontece comigo? Não, todo mundo. É uma luta constante entre carne e espírito, né? Quem a gente tá alimentando mais? Quem é que tá ganhando essa parada aí, essa guerra, essa luta? Quem é que tá ganhando? E logo pela manhã, Deus já começou a falar comigo a respeito disso. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa batalha diária. Porque se você ficar esperando ter vontade para poder fazer seu devocional, para ter momento com Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai fazer nunca. Porque você acha que a vontade da carne é se submeter ao Espírito, a Deus? Claro que não. A nossa carne, ela sempre vai lutar ali porque ela não quer fazer, ela não quer estar na presença do Senhor, ela não quer estar no Espírito. A carne, ela tem os desejos próprios, desejos da carne, né? Então, você estar com Deus é decisão, não é vontade. Então, não espere você ter vontade para ter o seu momento com Deus, para ter o seu momento de oração. Não espere ter vontade, porque isso nunca vai acontecer. Você não vai ter vontade, você não vai estar na presença de Deus porque, uau, eu tenho vontade. Não, é decisão. Decisão todos os dias? Não, é decisão toda hora. Decisão toda hora. Hoje eu preciso fazer isso daqui. Se você não se decidir ali naquela hora fazer, você não vai fazer. Daqui a pouco você precisa fazer uma outra coisa que é importante também. Se você não se decidir fazer, você também não vai fazer. Então, o que tem sido prioridade na nossa vida? E logo pela manhã já foi uma luta, já foi uma batalha da minha carne não querer, da minha carne falar, você tá cansada, deixa pra depois, deixa pra outro dia. E ali eu já comecei a travar uma batalha. E eu falei, não, eu me decido. E quando eu entrei na presença do Senhor, eu falei, Senhor, este é o lugar que eu quero estar. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor para se estar do que estar na presença do Senhor. Então eu já queria começar dizendo isso para você. Não espere ter vontade, não. Mas decida e fala, Senhor, eu submeto a minha carne. Eu submeto a minha carne em obediência ao Senhor, em obediência à palavra. E aí quando você mergulha na presença do Senhor para adorar a Deus, você pode ter certeza que é o melhor lugar do seu dia, é a melhor hora do seu dia, é quando você está na presença de Deus. Então, não permita ser roubado pela carne, pelos desejos da carne, né? Mas se decida hoje, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco quando você vê, você fala, Deus, eu quero mais, diga isso para tua carne, para que a tua carne ouça. Diga sempre isso, eu amo a presença do Senhor, eu amo a palavra do Senhor, eu amo estar na presença do Senhor, que com certeza você vai começar a fortalecer o teu espírito, e aí você vai poder combater a carne, e aí quem vai vencer vai ser o seu espírito.
Porque quando a gente não ora, a gente decidiu não orar. Porque se a gente quisesse, a gente ia orar. Todas as vezes que eu deixei de orar foi porque eu quis não orar. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a falar, não, mas espera aí, eu não oro porque eu não quero, porque se eu quiser, eu vou orar, eu vou estar na presença do Senhor. Então tudo isso vem de encontro com o que Deus falou comigo. E aí, quando eu fui fazer o meu devocional, Deus me deu a resposta. E eu falei, poxa, Deus, muito obrigada. Imagina se eu não entrasse na presença do Senhor. Imagina se eu não tivesse na presença do Senhor. Imagina se eu deixasse pra lá. Imagina se eu falasse, não vou não, hoje não. Deixa pra lá, deixa pra depois. Eu ia perder a resposta de Deus pra minha vida, para minha missão, para aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, queria compartilhar isso com você e vamos lá então para a gente ler 1 Timóteo 4. Já começa assim, inclusive já vem falando coisas que eu já falei nos devocionais passados a respeito da apostasia. Então eu entendi, falei, Deus, se de novo eu vou falar sobre isso, é porque o Senhor quer falar com eles, para quem vai ouvir, Deus quer falar a respeito disso aqui. Então diz assim no versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm cauterizada a própria consciência. Então, na hora que eu li, eu falei, Deus, de novo o Senhor está falando sobre isso. E aí, quando eu li os outros versículos, eu entendi um pouco o que Deus queria falar comigo e o que Deus vai falar com você também a respeito disso. Então, ainda entrando nesse aspecto, a gente pode ver que nos últimos tempos, nesses últimos dias, muitas pessoas estão cometendo apostasia, se apostatando da fé. E o que é isso? É quando você deixa de ter fé, é quando você nega a tua fé, é quando você já não acredita mais e quando você já não pratica o cristianismo na sua vida. Isso é apostatar da fé. É quando você se esfria, é quando você não pratica aquilo que Deus colocou na tua vida como propósito, como missão. Deus tem um propósito na sua vida. E qual é o propósito de Deus para nós? É adoração, é ter intimidade. Nós fomos criados em primeiro lugar para poder adorar ao Senhor. Enquanto eu estava no meu devocional, ele me levou lá também em um outro versículo em Filipenses 3. Eu estava ouvindo uma adoração espontânea do Alessandro Vilas Boas. E aí ele tem né, aquela música, o meu orgulho me tirou do jardim. Né? Então, essa música, né, Eu Quero Conhecer Jesus, tem uma parte que fala, e ser achado nele. E aí eu lembrei que eu já tinha lido essa parte na Bíblia. E eu falei, poxa, que legal. Ele dessa música, ele tirou de uma parte da Bíblia. E aí tá lá em Filipenses 3, no 8 diz, né, sim, deveras considero tudo como perda. Eu vou até ler o antes, o 7. Mas o que pra mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo, no 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aí o 9 vem, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí o versículo 9 começa, né? E ser achado nele. Então, enquanto ele estava lá fazendo a ministração espontânea dessa música, né? Que fala, e ser achado nele, né? Então, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, né? E aí eu pude voltar aqui e eu falei, Deus, a gente corre atrás de tantas coisas, a gente corre atrás do nosso trabalho, sim, a gente tem que trabalhar para o sustento vir. O sustento vem não pelo
porque eu faço, mas porque eu confio em Deus e é Deus que derrama sobre nós o nosso sustento. Nós fazemos a nossa parte, que é realmente trabalhar, que é focar, que é ir atrás. Mas quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, nada disso daqui vale mais a pena do que estar na presença do Senhor. E essa revelação a gente só tem quando a gente está no secreto, quando a gente está mergulhado no Senhor, quando a gente tem o nosso momento de oração, quando a gente tem o nosso momento de devocional. É nesse momento que Deus vai falar com você, é que Deus vai trazer à tona todas essas coisas aqui, que não vale mais a pena eu trabalhar do que estar na presença do Senhor. Então é nesses momentos que eu falo para Deus, Deus, é muito melhor, vale muito mais a pena. A tua presença vale muito mais para mim do que qualquer outra coisa, do que dinheiro, do que fama, do que prazeres, do que riqueza. Tem uma outra música que fala muito sobre isso também, né? Então aí quando eu estava lá no meu devocional, eu podia encaixar todas essas coisas aqui. E aí voltando lá para 1 Timóteo 4, bem no começo já diz que muitas pessoas iam deixar de estar na presença de Deus, ia deixar a fé. E aí um pouco mais pra frente diz no versículo 12, lá de 1 Timóteo 4, fala, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que isso seja padrão na nossa vida, na minha e na sua vida. A pureza, a palavra, o amor, a fé. Então, na sua mocidade, na sua juventude, nos seus dias de hoje, não despreze essas coisas. Na mocidade, né? Mocidade é um termo até mais antigo, mas é o que está dizendo a Bíblia. Na sua juventude é quando você se desvia. É quando você busca mais o mundo. É quando você dá mais ouvido às coisas que tem lá fora. É quando a tua carne ainda está forte, está gritando. Mas a palavra do Senhor diz que também nos últimos dias os jovens, eles terão visões, eles falarão do amor de Deus. Eles iam correr e não iam se cansar. Eles iam falar de Jesus e não iam se cansar. Então que nós possamos estar mergulhados em Deus para ter essa revelação, para que na nossa mocidade a gente não despreze a palavra do Senhor e o padrão de viver com Deus, que é a fé, que é a pureza, que é o amor. Essas são as coisas que a gente precisa praticar e a gente só vai conseguir praticar isso se nosso espírito estiver fortalecido. E como que a gente fortalece o espírito? Na palavra, na oração, no devocional. Então, mais uma vez eu vou dizer aqui para você, tenha o seu momento com Deus de devocional e de oração, porque isso transforma, tem transformado a minha vida e vai transformar a sua vida. É no momento de devocional, é no momento com Deus que eu falo, Deus, eu quero mais disso. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero que a tua presença seja maior, seja mais real na minha vida. Muito mais do quanto eu busco dinheiro, que é para o sustento da minha família, que é o meu trabalho, que é profissão, que é ser bem-sucedida no meu trabalho. Muito mais do que isso, eu quero buscar a presença de Deus, porque eu vou conquistar todas essas coisas se eu conquistar primeiro o reino de Deus. Se eu conquistar primeiro o reino, se eu conquistar primeiro o céu, se eu conquistar primeiro as coisas que vêm do alto, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a minha palavra rema do meu ano, inclusive. Então que nós não sejamos essas pessoas aqui que diz em 1 Timóteo 4, nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E aí eu vou dizer uma outra coisa, que aí no versículo 14 diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Aí é aqui onde eu quero chegar.
O que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você? Deus te deu um dom. Não te faças negligentes para o dom que há em ti. Existe um dom que Deus deu para sua vida. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Deus levantou você para cantar? Deus levantou você para orar, para ser um intercessor? Para tocar algum instrumento? Deus levantou você para você falar do amor de Jesus para as pessoas? Você tem facilidade que de repente uma outra pessoa não tem essa facilidade que você tem para poder pregar sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus para a vida das pessoas? Qual é o seu dom? Você está enterrando o seu dom? O que Deus te chamou para fazer, para você fazer? Você sabe, porque Ele já mostrou para você, Ele já falou para você. Inclusive, foi através de imposição de mãos do presbitério. Algum líder, algum pastor, alguém já impôs as mãos sobre você e já derramou sobre você o dom que Deus deu para você. Esse momento já aconteceu na sua vida. E por que você não está cumprindo? E por que você está falando, deixa que depois eu vou, sou novo, sou jovem, quando eu tiver mais velho, eu faço. Ou até mesmo você, mais de idade, por que você está enterrando o seu talento, o seu dom? Por que você não está cumprindo aquilo que Deus determinou para você fazer? Aos poucos você está se apostatando da fé? Você está deixando isso para lá? Você acha que a gente tem mais tempo? A gente não tem mais tempo, nós estamos nos fins dos dias. Estamos no fim dos dias. Não tem mais tempo. Levanta hoje e vai fazer aquilo que Deus já colocou na tua vida para você fazer. Você pastor, você pastora, você líder. O que Deus colocou na tua vida que você não está fazendo mais? A palavra do Senhor diz aqui em 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Existe uma profecia, existe uma palavra liberada para sua vida. E por que você não está cumprindo isso? Por que você está deixando passar entre os dedos e está deixando o tempo passar? Por que você está aí escondido? Se levanta, eu quero dizer hoje para você, se levanta com poder. Não tem mais esse poder, busca o poder que vem do alto. Busca o poder que vem de Deus e Ele vai encher a tua vida de poder. E aí você vai começar a pregar, você vai começar a falar. Porque o id que Jesus deixou lá no Mateus 28, no finalzinho lá, quando Jesus está indo, voltando para o céu, para a glória de Deus, Pai, Ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma missão para a minha e para a sua vida. Eu estou tomando posse dessa missão. E eu vou falar do amor de Jesus, o amor de Deus para a vida das pessoas. Porque essa é a minha missão de vida. E aí, olha que interessante. No versículo 15 é onde veio a resposta para a minha vida, 15 e 16. Diz assim, medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando você se levanta para fazer aquilo que é para você fazer, quando você se levanta para cumprir o chamado de Deus na sua vida, o teu progresso vai ser manifesto na vida de todos. E outras pessoas se levantarão por causa de você. Outras pessoas vão ser encorajadas para fazer a obra do Senhor por causa de você. Então, se você não está cumprindo com aquilo que Deus designou para a tua vida, muitas pessoas estão morrendo na fé. Muitas pessoas estão se apostatando da fé. Porque não tem a quem olhar, não tem a quem se referir, não tem a quem se espelhar. Porque não tem a quem, aquela pessoa que vai olhar para ele e falar, viu, vem aqui, dá a mão, levanta, vamos embora, vamos comigo.
Porque era para você estar fazendo isso e você não está fazendo. Hoje não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de ânimo. Se anime, levante e vai fazer aquilo que Deus tem para sua vida. E aí, para fechar, o versículo 16, porque daí assim, foi uma resposta para mim, porque eu não estava querendo fazer hoje, eu estava querendo barganhar, eu estava querendo fazer outras coisas. E quando eu entrei na presença do Senhor, Deus falou comigo assim, no versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você tem, tipo assim, sabe? Você tem cuidado de você e da doutrina. O que Deus está querendo falar comigo? E o que Deus está querendo falar com você? Você está orando, você está buscando a doutrina do Senhor. Como é que para você viver? Deus está vendo que você está fazendo isso. E aí, olha isso, que tremendo. Na hora que eu li, eu caí. Eu falei, Deus, lindinho! Olha isso aqui. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Quer resposta maior do que essa? Quer resposta maior do que essa? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então eu falei, Deus, se eu permaneço na tua palavra, se eu permaneço firme aqui, se eu permaneço buscando, eu vou estar salvando a mim mesma. Eu vou estar salvando a mim mesma de fazer a obra da carne, de me perder para um pecado, de cometer o pecado. Eu vou estar salvando a mim mesma porque eu vou estar buscando praticar e desenvolver a minha salvação. E também eu vou estar salvando todos aqueles que me ouvem, aos teus ouvintes. Eu escutei, Deus, é como se Deus estivesse assim, na minha frente. Deus estava na minha frente falando comigo. Continua nesses seus deveres. Continua nestes deveres. Qual é o dever do cristão? Orar, ler a Bíblia, praticar o evangelho. Isso é dever. Se você não tem isso como um peso, no sentido de dever, no sentido de que essa é a minha obrigação como cristão, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ter um lugar no céu, então meu dever é desenvolver a minha oração, é ler a Bíblia. Então, olha, Deus falou comigo, eu via como se Deus estivesse na minha frente falando assim, continua nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então, essa é a palavra para mim, e essa é a palavra para você. Levanta e vai fazer aquilo que Deus já designou para tua vida. Não se apostata da fé, a conjugação aqui às vezes é tão complicada. Não seja como essas pessoas que vão cometer apostasia, se apostatar da fé, deixando de crer e deixando de cumprir a palavra do Senhor. Então, querido, isso é uma palavra de ânimo, isso não é uma palavra de peso, mas é uma palavra de ânimo para a tua vida. Deus está falando com você hoje. Continua nestes deveres, continua lendo a Bíblia, orando, buscando, jejuando, buscando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Continua, porque isso vai fazer com que você seja salvo e vai fazer com que você salve a vida de outras pessoas. Então é isso, essa é a palavra que eu tenho para você, que eu tenho para mim. Um beijo enorme, fica aí fortalecido, deixa aqui nos comentários o que Deus tem, compartilha aqui comigo, né, nos comentários o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem falado com você. Compartilha essa palavra com seus amigos. E tenha um dia lindo e abençoado. E uma semana também abençoada até quinta-feira. Quinta-feira nós estamos aqui de novo, tá bom? É isso, beijo, gente. Até a próxima.